palavra do Senhor essa noite, palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês essa noite, palavra muito séria, algo muito importante, algo que eu sei que está no coração do Senhor, algo que eu sei que está no coração dele. Eu queria que você pensasse agora um instante. A pergunta parece meio óbvia, mas é isso mesmo. Como é que está o mundo aí fora? Acabamos de passar aí pelo um tempo tenebroso chamado Carnaval. Como é que está o mundo aí fora? Como é que estão as pessoas aí fora? Como é que está aí as instituições? Como é que está? Como é que está? Pensa um pouquinho, compartilha com a pessoa do lado aí, o que você acha que está? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Não está tudo tranquilo? O que você acha? Vocês ficam doidos para conversar durante o culto, quando eu falo para vocês conversar, vocês ficam calados. Vou te contar, viu? Vocês ficam doidos para falar um com o outro. Mas é porque o assunto não é esse, né? Mas os relatos que eu ouvi de algumas pessoas, graças a Deus não vi, não tive nem tempo de ver televisão durante o tempo do Carnaval. Mas os relatos que tive é de uma situação caótica no Brasil. E quando eu digo situação caótica, ela é moral. Eu me refiro à moral, às pessoas completamente perdidas. Vários e vários depoimentos chegando no WhatsApp, de pessoas contando que está terrível. Difícil você achar um casal hétero. Hoje em dia, a situação está tão grave que quando você vê um homem ou uma mulher assim, se agarrando, ainda que seja de uma forma muito imoral, você dá um glória a Deus. Você fala assim, não, glória a Deus. Pelo menos é homem e mulher. Né? A gente ri para não chorar, é triste, né? Misericórdia. Mas está tão terrível. Está tão terrível. Está tão terrível lá fora. O caos instalado. As famílias em caos. Homens deixando casas, mulheres deixando suas casas. Tudo desestruturado. Estou falando mentira aqui, gente? Tem alguém que... É verdade isso mesmo ou não? Confirma isso aí com você? E nosso Brasil? Nosso Brasil vai bem? Não, né? Vai bem, obrigado? Vai bem mal. As instituições do Brasil estão quebradas. Justiça. Alguém acredita na justiça do Brasil? Não, né? Vai se levantar a mão e é apedrejado. Alguém acredita nos políticos brasileiros? Alguém acredita que o Brasil tem jeito? Levanta a mão, irmão, porque Jesus dá jeito no nosso Brasil. Mas as instituições estão quebradas, a polícia, alguém acredita na polícia? Alguém acredita que a polícia vai nos livrar do vilão, do mal, do assassino, do ladrão? Alguém crê nisso mais? Cada vez mais a gente se esconde dentro dos nossos prédios, nossas casas, os muros cada vez são mais altos, as cercas elétricas são quase que contínuas nos quarteirões. Um caos instalado. E o que dizer da mente das pessoas? Como que as pessoas estão? As pessoas estão bem? Como que estão seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, de faculdade, seus familiares, eles estão bem? Ou a depressão também já invadiu esse lugar tão próximo a você? Num tempo, isso é um paradigma, é um paradoxo melhor. É um paradoxo pensar que na era da comunicação, as pessoas andam isoladas. Na era das redes sociais, em que a gente pode conversar com qualquer pessoa no mundo inteiro, aqui, daqui de dentro, agora, ao vivo, as pessoas estão enclausuradas nas suas casas, deprimidas, tristes, porque não tem com quem se relacionar. Não tem relacionamentos verdadeiros. Estão enclausuradas, tristes. Verdade ou mentira? Então o mundo aí fora está muito louco. Uma inversão de valores muito louca. Não é? O que tem valor hoje no mundo? O que vale de verdade? É ser ou parecer? Ser ou ter?
O mundo inverteu tudo. Vale tudo para eu ser feliz. Vale tudo para eu ter meu prazer. Vale tudo, vale qualquer coisa. Roubar, matar, corromper, mentir. Vale tudo. Verdade ou não, gente? Estamos comigo aí ou não? Ok. Então, traçamos aí um perfil do mundo. Agora vamos olhar para nós. Como que a igreja está, então? Como que a igreja está? Responde, irmão. Quando eu digo igreja, eu digo somos nós, eu não digo o prédio. O prédio vai bem, né? Mas e nós? Como estamos? Como estamos em relação a esse mundo tão perdido, tão caótico, tão louco? Como estamos? Nós somos o corpo vivo de Cristo em ação nesse mundo? Sim ou não? Agarrou? Travou? Nós somos de fato a resposta de esperança que esse mundo precisa? Nós temos sido? Você tem sido, irmão? Você tem sido a resposta? Lá em Lucas 5, no verso 31 e 32, Jesus diz, né? Jesus respondendo ali aos fariseus, ele responde para eles: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Cristo expõe claramente que a missão dele é para esses perdidos. É para eles. Jesus diz: eu vim para eles que estão deprimidos, pervertidos, moralmente quebrados, com as famílias destruídas. Jesus diz: eu vim para eles, porque eles sim precisam de médicos. Eu vim para eles. Mas bem, Cristo não está mais aqui corporeamente, verdade? Corporeamente ele não está mais aqui, verdade? Ou não? Sim? Ou não? Ou não? Ou sim? Fiquei na dúvida? Tá ou não está? Não? Quem é o corpo de Cristo? Obrigado, irmão. Mauro é. O corpo de Cristo está presente nesse mundo? Por isso da pergunta, e o que a igreja tem feito? O que nós temos feito ao olhar esse mundo tão caótico? A gente concorda aqui, e eu falei algumas questões, a gente concorda, é verdade, Rodrigo. Está caótico mesmo, está terrível. Talvez esse caos que aconteça lá fora até nos atinja. Talvez de perto de nós a gente tenha pessoas, irmãos, pais, parentes, amigos, ali questões no trabalho, nas escolas, nas faculdades. A gente perceba essas questões nos atingindo de pertinho. E qual é a nossa resposta para isso? Qual é a nossa resposta? Se a palavra de Deus diz que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, presente nessa terra, qual é a nossa resposta? O que o corpo de Cristo faria se ele estivesse presente? Certa vez fui levado a pensar numa certa questão. Pensa comigo. O que é melhor? Se eu tivesse me encontrado com Cristo naquele tempo, há 2000 anos atrás, e tivesse tido tete a tete com Ele ali, sentido o bafo dele ali, ou hoje? O que é melhor? O que é melhor, viver nos tempos de Jesus ou viver hoje? Qual é a melhor situação? Jesus algumas vezes disse para os seus discípulos: é melhor que eu vá, eu tenho que ir.
Eu tenho que ir. Eu tenho um propósito para cumprir e eu tenho que ir. Mas quando eu for, virá o Consolador, virá o Espírito Santo. Então agora eu vou completar a pergunta. É melhor se eu pudesse ver Jesus corporeamente ou ter o Espírito Santo de Deus em mim? Ter o Espírito Santo de Deus em mim. Acabou o limite, acabou a capa, acabou a caixinha. Quando Jesus se fez homem, ele se enclausurou, ele se fechou, ele se reduziu a um homem. Ele fez maravilhas. Mas ao ir, ele mandou o Espírito Santo. E ele espalhou. Ele disse que para todo quanto crê, ele pode estar nele. Ele pode viver nele. Então eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nenhum dos profetas do Velho Testamento tiveram tal honra de viver com Deus presente assim. Nenhum deles é maior do que o menor entre nós. O chamado da igreja, então, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas, no capítulo 9. E nós vamos conversar aqui, nós vamos observar aqui uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Um bate-papo de Jesus com os seus discípulos ali. No Lucas, ali em Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. Jesus tem uma conversa muito séria. E é muito reveladora essa conversa. É uma conversa confrontadora de Jesus com eles. Mas mostra exatamente o que Jesus esperava deles. Exatamente o que é ser um discípulo de Jesus. Exatamente o que é ser a igreja de Cristo, o que é ser a noiva de Cristo, o que é ser o corpo de Cristo. Ele segue ali então, em Lucas 9, a partir do verso 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês 12, vocês que estão pertinho de mim. Quem vocês dizem que eu sou, então? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Antes vocês falarem que vocês conhecem o Cristo, que eu sou o Cristo, necessariamente eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que passar pelo Calvário, eu tenho que passar por isso. E ele segue dizendo, Jesus dizia a todos, tinham outros discípulos ali perto: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e glória do Pai e dos santos anjos. Então Jesus começa a explicar. A gente percebe direitinho que tem duas partes nesse texto. Apesar de ter sido um diálogo contínuo, mas tem duas partes. E a primeira dela ali, que começa no verso, que vai ali pelo verso 20, que vai até o verso 22, Jesus diz que, para começo de conversa, para que a gente possa andar junto, para que a gente possa entender o que somos nós aqui, é necessário que haja revelação. É necessário que haja revelação de quem é Jesus.
de quem eu sou, de quem Jesus é. Jesus está perguntando quem eu sou para vocês. Alguns dizem que você é o João Batista que ressuscitou. Talvez Elias, um grande profeta que ressuscitou. Ou um outro profeta qualquer que ressuscitou. Mas eles não identificam Jesus. O povo, a multidão não identifica Jesus como sendo o Messias, o Cristo. Mas Jesus pergunta, e vocês que andam comigo, de perto, estão comigo, comem comigo, dormem comigo, levantam, a gente caminha. Quem que vocês dizem que eu sou? E Pedrão responde, o Cristo. O Cristo. E ao descobrir que, ao ter revelado que é o Cristo, nós temos a certeza, ou melhor, o que a palavra mesmo diz, é que não foi Pedro que revelou isso. Não foi Pedro que era muito esperto e acabou entendendo isso. Lá, se a gente for olhar lá em Mateus 16, não precisa de não, que é o mesmo texto. Mas a gente vê essa mesma passagem descrita por Mateus, a gente vai ver que logo depois que Pedro diz isso a Jesus, Jesus responde para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A revelação de Cristo, de quem Ele é, vem do alto. Vem do alto, é o Senhor quem nos convence, é o Espírito Santo quem faz isso por nós. O apóstolo Paulo diz algo semelhante lá ao povo de Corinto, em 1 Coríntios 12, 3. Ele diz, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Para caminharmos como discípulos de Jesus, nós precisamos de entender quem Ele é. Que Ele é o Messias, Ele é o Cristo. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, como é Ferreira o meu sobrenome. Cristo é um título. Cristo é o cumprimento de uma promessa. Cristo é Messias, é o escolhido, é o ungido. É Jesus o ungido, Jesus o escolhido, Jesus o Messias, Jesus o libertador. Isso é o Cristo. É aquele que haveria de vir e cumprir toda a promessa de Deus sobre o povo de Israel. Mas a loucura para os ouvidos daqueles que ouviam é o que Jesus termina dizendo, que ele tinha que cumprir um propósito, ele tinha que morrer, ele tinha que ressuscitar, ele tinha que sofrer, ele tinha que ser rejeitado. Isso é loucura aos ouvidos até hoje dos judeus e de muitos aqui na nossa cidade. Ainda é loucura. Como assim que Deus vai precisar de sofrer tudo isso? Mas a gente bem sabe o porquê que Ele fez isso. A gente bem sabe que Ele fez isso por amor a nós. A gente bem sabe que Ele fez isso para pagar pela a nossa iniquidade, o nosso pecado, o nosso erro. Ele se faz pecado no nosso lugar, Ele se entrega no nosso lugar. Mas se a gente não tem a revelação disso, de que um Deus todo-poderoso se entregou por mim, é impossível dar sequência nesse texto. É impossível. É impossível continuar essa leitura. É impossível continuar lendo o que Jesus então propõe aos seus discípulos. Eu preciso de revelação de quem Ele é. Aí eu te pergunto, irmão, você que está aqui nessa noite, em que o Senhor separou para você estar aqui, não é por acaso? Quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Quem Ele é para você? Essa é uma resposta individual, é minha, é sua, é de cada um de nós. Essa não é uma resposta coletiva. O coletivo vem depois dessa resposta. A igreja é formada quando eu respondo essa pergunta.
E o Senhor pergunta para a gente dia a dia: quem eu sou para você? Para o mundo eu sei quem eu sou. Para aqueles que não me conhecem eu sei quem eu sou. Para os judeus eu sei quem eu sou. Mas e para você? Para você, quem eu sou? Quem eu sou, irmão? Jesus te pergunta essa noite quem eu sou. Se você ainda tem dúvidas quanto a essa resposta, saiba, a certeza só virá do alto. Porque ninguém pode chamar a Jesus o seu Senhor, sem que isso lhe seja revelado pelo Espírito Santo de Deus. É o que acabamos de ler, o apóstolo Paulo dizendo. Precisamos entender isso. Então a segunda parte desse texto vem dizendo e propondo algo radical. Algo que muitas vezes é loucura, até mesmo para a igreja de Cristo. Algo que às vezes soa mal, até mesmo para nós. Porque quando convertemos, como entregamos nossa vida a Cristo, nós esperamos que as coisas vão vir até mim. A igreja vai agir em meu favor, a igreja vai cuidar de mim, a igreja vai estar comigo, a igreja vai me embalar, vai cuidar de mim como um bebê, como uma criança. Amém. Se necessário for, e se for possível a igreja fazer isso, sim, ela fará. Mas Cristo, ao estar ali reunido com a igreja ali, Ele traz uma proposta muito radical. E se você quiser voltar lá, a partir do verso 23, Jesus dizia a todos, os 12, mais outros que estavam ali ao redor, mais umas 72 pessoas à volta ali. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E quando a gente vê falar de cruz aqui, o que está falando? Tome a sua cruz diariamente. É o quê? É sacrifício. Cruz, eu estou falando de um compromisso sacrificial. Porque Jesus, quando Ele tomou a sua cruz, Ele se sacrificou por um propósito, a salvação da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. E Jesus propõe para aqueles que querem andar com Ele, Ele diz: se você quer andar comigo, tome sua cruz diariamente. Tome sua cruz e siga-me. Ande comigo. Vamos andando juntos. E o propósito do Pai vai se cumprir. Porque Jesus morreu na cruz, não é porque eles pegaram Ele, não é porque os romanos pegaram. Sei que você sabe disso, irmão. Mas não foram os romanos que pregaram Jesus na cruz, não foram os judeus que pregaram Jesus na cruz. Foram os nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele mesmo, Jesus mesmo diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ele mesmo se entregou por nós. E a proposta dele para os seus discípulos é: se entreguem também. Para que se cumpra o propósito da cruz. Ele não mandou você se açoitar e se chibatar como se o castigo físico fizesse algum sentido. Ele não disse isso. Ele disse: tome a sua cruz. E a cruz tem só um sentido. É propósito de Deus. É propósito de salvação, de redenção da humanidade. É de redenção de cada um que crê no que Cristo fez por nós. Mas isso exige sacrifício. Isso fala de sacrifício. Não de Cristo, porque o dele Ele já disse que ia fazer e fez. Mas isso Ele diz, um sacrifício meu e seu. E aí eu pergunto, irmão, qual é o nível de sacrifício que você tem feito para que a obra de Deus se cumpra nessa cidade? Qual é o nível? Só é possível, como eu já disse, chegar e compreender esse texto se eu compreendi quem Cristo é. O que Ele já fez por mim. O tanto que Ele me amou. E o texto segue dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus não está propondo um sacrifício mais ou menos, não. Ele está falando, é de verdade.
A gente que vive num país em que ainda a pregação do Evangelho ou a manifestação da minha fé cristã ainda é livre. Então, para a gente não faz muito sentido. Como assim morrer? Como assim perder minha vida? Como? Isso não faz muito sentido. Mas se a gente acompanhar os documentários, a gente entende claramente. Os sírios entendem isso claramente. Os cristãos que vivem ali no Oriente Médio, eles entendem claramente o que é se sacrificar por amor a Cristo. O que é não poupar a própria vida. Mas graças a Deus a gente tem o privilégio de não precisar de temer que alguém vai decepar minha cabeça se eu falar que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu ando com a Bíblia na mão. Mas, irmão, o fato de ser fácil, o fato de não colocar a minha vida física em risco, será que não tem feito mal para nós? Será que a gente não tem fraquejado diante de uma batalha tão mais fácil? Tão mais fácil. Não tem ninguém aqui com a metralhadora na cabeça dizendo, se você pregar o Evangelho eu te mato. Não tem ninguém aqui assim. Mas dizendo, Jesus disse que esses que perdem a vida por causa dele, esses de fato ganharam. Mas então, se não tem risco a minha vida, tem risco ao quê? Aí ele segue dizendo, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? O Senhor está confrontando os nossos valores. Ele começa a confrontar. Se a gente vive semelhantemente ao mundo, se eu quero ganhar o mundo inteiro, financeiramente, no status, sei lá, eu quero ser como todo mundo do mundo, eu quero ter mais, eu quero meu nome exaltado, eu quero ser o mais rico, eu quero. E de verdade, eu não me diferencio em nada do mundo. A não ser que domingo ou quinta-feira eu vou à igreja. Na segunda, na terça, na quarta, na sexta eu vou a uma célula. Mas o Senhor está dizendo de que adianta isso? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus está chamando a uma conversão, a um compromisso verdadeiro de discípulo dele. Ele está chamando para andar. Aqueles que vão andar comigo têm que multiplicar o propósito. Tem que tomar a sua cruz. Tem que negar a si mesmo. Tem que colocar a sua vida em risco. Bem, nós não colocamos nossa vida física, mas e os nossos prazeres? E as nossas vontades? Muitas vezes, como igreja, irmão, aqui eu não estou confrontando só você, não, eu me confronto com essa palavra. Eu me confronto com isso me toca. Porque quantas vezes é difícil fazer a vontade de Deus, porque, tem que acordar muito cedo, dá muito trabalho, o fulano é muito chato, tem crente chato, não tem, gente? Não, muito difícil, já ajudei 10 vezes esse fulano, agora tem que ajudar de novo, não, chega. Mas o Senhor não desistiu de nós, né? Ele não desiste de nós. Ele está chamando a gente a ser como Ele. Ele está chamando a nos negarmos como Ele. A palavra diz que nós somos embaixadores nessa terra. Nós andamos em terra estranha, não é nossa terra, não. E tantas vezes a gente se apega a esse mundo e não quer largar. E Jesus está dizendo, literalmente, larga isso, gente. Larga esse mundo. Se vocês andam comigo, vocês já morreram para isso. E agora vivem em novidade de vida, uma vida que visa o reino. E não mais essa terra. E ele termina dizendo, né, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lendo isso,
Quando estava preparando a palavra, eu li, gente, me envergonhar. Poxa, mas como assim me envergonhar? O que significa envergonhar? Como assim no original o que é? Bem, descobri que no original envergonhar é me envergonhar mesmo. É verdade, é isso mesmo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que se eu tiver vergonha de ser isso que Ele está me chamando de ser, Ele está dizendo que Ele também vai ser vergonha de apresentar a gente diante do Pai. Ele não vai ter orgulho, Ele não vai ter alegria, ao contrário, Ele vai se envergonhar de nós. Assim como nós, assim como aqueles que se envergonham dEle diante das pessoas, não vou falar nem que é nós, não, porque misericórdia, aqui não tem nenhum que se envergonhe do Senhor. Amém? Também foi meio fraco, mas tudo bem. Vou considerar. Mas o Senhor, então, traz um confronto muito sério. Muito sério. Que só é possível eu compreendê-lo e me dispor a viver se eu entender quem Ele é de verdade. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele segue ainda no mesmo capítulo 9, vai lá no verso 57, finalzinho do capítulo. Dá uma adiantada na história aí, alguns dias se passam. Jesus se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João, cura um endemoniado, e resolve uma questão ali dos discípulos conversando ali de quem seria o maior entre eles. Ele passa pela Samaria e é rejeitado. E aí Jesus, de novo, Ele exalta. De novo, Ele chama a atenção da sua igreja. De novo, Ele quer dizer, filho, olha para mim, filho, como o pastor Magide gosta de falar. Jesus chama eles e conversa de novo com ele. De novo Ele chama os discípulos. Capítulo 9, então, de Lucas, a partir do verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo, eu não tenho nem onde descansar. Até os pequenos animais, né, as raposas e os pássaros, têm o seu repouso, tem lá. Mas eu não tenho. A minha obra é contínua. Quantas vezes a gente vê no Evangelho, Jesus dizendo que ia se refugiar ali um tempo, Ele iria descansar, Ele ia ter um tempo ali com seus discípulos, e Ele é surpreendido pela multidão, e Ele olha e tem compaixão daquela multidão, e atua, trabalha em favor daquela multidão. Quantas vezes? A gente não ouve falar que Jesus tinha endereço, CEP, telefone, Ele tinha uma casa, uma morada fixa. Ele não tinha, Ele vivia andando. Porque Ele tinha um compromisso, Ele tinha uma missão para se cumprir em apenas 3 anos. E segue dizendo, a outro disse, siga-me. Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Gente, isso aqui é impressionante, né? Pô, isso aqui quem falou foi Jesus, viu, gente? Nem mesmo a minha família, a honra à minha família, está mais alta, está acima daquilo do que Cristo é na minha vida, da missão que Ele tem na minha vida como igreja, da missão que Ele tem para mim como seu servo, como seu discípulo. Deixe os mortos enterrarem os mortos, e você vá e proclame o reino de Deus. Jesus está dizendo, é sério o que Ele diz. A postura da igreja é séria. E aqui, se a gente pegar o contexto judaico aqui do tempo, o fato de honrar os pais ali com um enterro, com um enfermo mesmo, os finais ali, os finalmente fúnebres ali, dava até galardão no céu. Era algo assim que realmente tinha que ser feito. E deve ser feito, né? Verdade, deve ser feito. Mas Jesus diz,
Deixa os mortos enterrarem os mortos. E vai proclamar o reino de Deus para quem? Para os vivos. Vai proclamar o reino de Deus para aqueles que ainda podem te ouvir. Vai proclamar para aqueles que ainda não deitaram a cova. Vai proclamar o reino de Deus. Vai proclamar. E ele segue dizendo, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bem, se eu não conheço pouquíssima coisa sobre terra, né, sobre cultivar a terra, então eu fiquei procurando lá, como é que é arado, um arado antigo, o que é isso, como é que funciona? Bem, o que eu consegui entender, arado é aquela máquina, né, que vai rasgando a terra, né, então vai mexendo a terra para que fique pronta para receber a semente, para receber ali a semeadura. E normalmente, então, essa máquina, né, que normalmente é um gancho, assim, alguma coisa que entra na terra e vai rasgando a terra, ela era puxada por um animal. Um boi, um cavalo, uma mula, um jumento, alguma coisa desse tipo. E a pessoa ia aqui, conduzindo o arado, para o arado não perder e também o animal não parar. Então ele ia conduzindo. E ele disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno mais de mim. Ele está dizendo que aquele que começou a preparar a terra. Porque se a gente for lá na parábola da semeadura, a gente vai entender que a terra é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus, não é isso? Então ele está dizendo que aquele que começou a trabalhar a terra, aquele que começou a trabalhar corações, aquele que começou a trabalhar vidas, não pode mais olhar para trás. Ele vai continuar, ele não vai mais olhar para a vida e olhar para trás, não vou começar contemplando a vida do passado. Ah, mas quando eu não estava com Cristo. Ah, mas não é digno dele. Eu comecei a trabalhar o reino de Deus, eu comecei a trabalhar corações, eu comecei a trabalhar. E eu não vou mais parar. Porque aquele que para, Jesus diz que não é digno dele. Não é apto para o reino de Deus. Palavras duras, não, você está pegando pesado hoje. Não sou eu, quem está pegando pesado é Jesus. Quem pegou pesado foi Jesus, e a gente como igreja, como liderança, como pastor, eu tenho a necessidade, o chamado e o compromisso de trazer a igreja para o centro da vontade dele. De conduzir a igreja para o centro da vontade do Senhor. A gente tem a obrigação disso. Então, nem família nossa está acima do que Cristo tem, nem meu trabalho, nem minha vontade, nem meu prazer, nada está acima do meu chamado de ser discípulo de Jesus, de multiplicar a obra da cruz, de trabalhar corações, de trabalhar vidas, de pôr a mão no arado e continuar. Quantas vezes eu sou surpreendido por pessoas dizendo, não, eu vou entregar minha célula, eu não quero mais célula não, porque não dá, eu estou estudando para um concurso, eu vou casar, então eu parei. E aí, irmão, como é que você vai fazer? E aí, como é que vai ficar a vida assim? Porque a célula que você assumiu, quando você assumiu, você falou que era Deus que estava te dando, não era? E agora, você está devolvendo para quem? Bem, para você, né? E as pessoas abrem mão da obra de Deus assim numa facilidade, uma tranquilidade de dizer assim, eu não quero mais, cansei, parei de brincar. Achei que era mais legal, mas parei agora. Está dando um trabalho esse negócio, parei. Mas Jesus está procurando discípulos que sejam seus imitadores. Até porque a palavra discípulo significa exatamente isso, imitador. Alguém semelhante, alguém que olha, tem um discipulador, alguém que tem um mestre, e eu vou imitar, eu vou aprender com você, eu vou fazer o que você deseja. Rodrigo, de onde você tirou isso? Continua lendo o 10 aí. Segue o capítulo 10. Segue aí. E aí no Lucas 10, no verso 1 e 2 só, a gente vê Jesus exatamente continuando a dizer. Depois disso, depois desse monte de conversa, depois de tudo isso que aconteceu,
Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O Senhor Jesus acaba esse discurso, essa conversa, ele acaba dizendo, explicando tudo isso que é, como é ser cristão, como é ser discípulo de Jesus. Ele acaba explicando tudo, o nível de sacrifício, o nível de disposição para fazer a vontade de Deus. E aí ele diz, e vocês que ficaram, vocês que sobraram, né, porque deve ter tido gente que foi embora, agora vocês vão de 2 a 2 às cidades aí. Vão de 2 a 2 e preguem o Evangelho. Vão a 2 a 2 e falem do reino de Deus. Vocês vão. E ele termina dizendo, e os trabalhadores são poucos. Provavelmente é mais gente, né? Mas os trabalhadores são poucos. É muita gente para ser alcançada. É muita gente que precisa ouvir falar do amor de Jesus, do amor de Cristo. Mas são poucos aqueles que se dispõem a isso. E de forma impressionante, né, porque Jesus sendo Deus, né, ele ora. E está registrada a oração dele. Ele ora, né, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto peçam. Né? E ele também está pedindo ao Senhor da colheita, a Deus Pai, que mande trabalhadores para a sua colheita. Que mande discípulos verdadeiros, para que façam com que a notícia do reino de Deus seja espalhada por toda a terra. Que façam com que a notícia do amor de Cristo seja chegada a cada ouvido sobre essa terra. São poucos os trabalhadores. Eu tenho visto, a cada 2 meses, eu dou aula no CCM, a cada 2 meses eu faço um confronto com uma turma. E é com base em um pedacinho da aula ali, só Jesus salva. Gente, só Jesus salva, igreja? Amém? Só Jesus salva? Só Jesus salva? Bem, eu canso de ver, né, não é o caso de vocês, mas eu canso de ver, na sala de aula lá, a gente traçar então um perfil de alguém que morre sem ter ouvido falar de Jesus, que morre sem ter tido a oportunidade de ouvir de Cristo, sem ter tido a oportunidade de se render a Cristo. Eu sei que não é o caso de vocês, mas alguns ainda respondem, bem, não sei para onde ele vai, não. Como não sei? A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus quem disse isso. Ou ele é doido, louco, varrido, e tem outras possibilidades de chegar aos céus, de conviver com Cristo, de conviver com Deus, de viver a vida eterna. Ou de verdade ele tem razão, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém vai. Por isso que ele deu uma missão muito grande para a sua igreja. Ele deu uma missão muito grande para o seu corpo que se espalhou por toda a terra. Vão e preguem o Evangelho. Vão e façam discípulos. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado para vocês. E eu estarei com vocês. A obra não é sua, não, a obra é minha. Eu estou com vocês. E lá em Mateus 28, 18, ele diz, né? Pouco antes dele dizer que vão, ele diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, vão e façam discípulos. Jesus só mandou a gente fazer discípulo porque ele tem toda a autoridade. Ele sabe que ele colocaria o Espírito Santo dele sobre cada um da sua igreja. E por isso seria possível, através da revelação de Cristo, através do Espírito Santo em mim, seria possível então fazer a sua obra. Ser esse discípulo no modelo que o Jesus está propondo. Esse não é o modelo que a Igreja Batista Central propõe. Esse é o modelo que Cristo propõe. Então, bem, esse é o nosso modelo. Esse é o meu modelo. Esse é o seu modelo.
Um discípulo que se nega. Um discípulo que se sacrifica pela obra, para que o propósito de Cristo se espalhe sobre toda a terra. Jesus cumpriu o propósito dele, então eu cumprirei o meu, eu tenho minha cruz. Eu cumprirei o propósito de redenção dessa terra. Eu serei a boca de Cristo falando do amor dele. Nós começamos aqui falando sobre o caos que está lá fora. A dificuldade que está lá fora. A loucura que está lá fora. E agora eu quero perguntar para você. Você é a resposta para esse caos? Somos, como igreja, a resposta para esse caos? Porque o Senhor Jesus diz que nós somos a resposta para esse caos. O Senhor Jesus é quem proclama, nós somos a resposta para esse caos. Nós somos a resposta para isso. Nós somos a resposta para as famílias destruídas. Nós somos a resposta para os jovens sem propósito que se afundam nas drogas. Nós somos a resposta para aqueles que se afundam na ganância e só querem ter. Nós somos a resposta. Cristo é a resposta. Então eu quero... Acho que o Johnny foi embora. Foi embora? O Johnny foi embora? Está aqui? Está aqui em cima? Cadê ele? Está vindo. Vem cá, Johnny. Essa noite é noite de um chamado para a igreja. Nós fizemos aqui no início algo que é também papel da igreja, orarmos uns pelos outros, sustentarmos uns aos outros, darmos as mãos no tempo da dificuldade, clamarmos a Deus pela salvação, pela cura, pela libertação uns dos outros. É sim papel da igreja, é nosso papel. Mas nós temos uma missão, dada pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor, por aquele que é o único digno de que nós dediquemos nossa vida a Ele, de que nós gastemos a vida nele. Então essa é uma noite, para alguns, de arrependimento. Enquanto o Johnny se prepara aqui, para nos conduzir aqui num fundo de louvor, eu quero te convidar a você, irmão, você analisar como tem sido a sua vida de discípulo de Jesus. Como tem sido? Você tem feito o que Jesus diz? Você tem negado a si mesmo? Tomado a sua cruz diariamente? Você tem estado disponível para Ele? Então agora, eu queria que você, em alguma atitude, quiser vir aqui à frente, quiser ajoelhar, quiser ficar de pé, mas que você começasse a expressar diante do Senhor, qual é a sua postura? Qual é a sua resposta diante do convite que Ele te faz? Talvez a sua resposta para Ele seja: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Me perdoa pelo tipo de vida que eu estou tendo, sabendo que o Senhor me chama para tanto. Talvez seja a sua resposta, seja: eu vou me consagrar mais, Senhor. Vou me consagrar mais. Eu vou me consagrar mais. Eu me rendo ao Senhor. Eu me prostro diante do Senhor. Eu me coloco na Tua presença. Eu quero ser a resposta do Senhor a essa oração de que os trabalhadores são poucos. Eu quero ser aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Me usa. Eu sou fraco, eu não sei muito, mas usa-me, eu estou aqui, usa-me. É um tempo então de você avaliar como você tem sido igreja. Enquanto a gente louva ao Senhor, vai refletindo e volta a falar. Não mantenha na mesma posição, não. Se quiser, vem à frente aqui. Vem, vamos orar junto, é um tempo nosso.
É um tempo de igreja, é um tempo nosso, respondendo ao chamado do nosso Senhor. O que me importa mais é saber o que desejas e com toda a minha força te agradar. Com teu amor e paz, vem fazer o que desejas dentro do meu coração. Ó Deus, o que eu anseio ter é a tua unção para poder correr e levar a salvação. Não vou viver para o meu prazer, pois sei que eu nasci com uma missão. Senhor Jesus, por ti quero brilhar. Usa-me. Já não importa mais a vida que eu levava, pois eu sei que o Senhor está em mim. O que eu anseio ter é a tua unção para poder correr e levar a salvação. Não vou viver para o meu prazer, pois sei que eu nasci com uma missão. Senhor Jesus, por ti quero brilhar. Usa-me. Quero estar perto de ti, onde as lágrimas não vão cair, e te honrar ao completar tua obra, ó Deus, ao completar tua obra, ó Deus, ao completar tua obra, ó Deus. Não vou viver para o meu prazer, pois sei que eu nasci com uma missão. Senhor Jesus, por ti quero brilhar. Usa-me. Não vou viver para o meu prazer, pois sei que eu nasci com uma missão. Senhor Jesus, por ti quero brilhar. Usa-me. Usa-me. A palavra diz que, em Romanos 10, a partir do verso 9, Ele dá a chave da salvação, a chave do entendimento. Ele diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus, entre gentios, nós somos os gentios,
pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que o invocar o seu nome será salvo. Será salvo. Ele está dizendo, a chave da salvação está em Jesus, na invocação do nome dEle. Mas o apóstolo Paulo segue dizendo, como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Ou como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vocês já foram enviados. Vocês já foram enviados. Essa igreja fala diariamente com vocês, conosco, comigo. Vocês foram enviados a anunciar a salvação através de Cristo Jesus. E o seu campo missionário é a sua empresa. Seu campo missionário é seu trabalho, a sua família. É o seu clube, é a sua academia, é o seu lugar de lazer, ali é o seu campo missionário. É onde Jesus te plantou. E te plantou para quê? Para que você leve eles a crerem. Para que você seja a boca dele ali, o corpo dele, a mão dele que toca. Pois como eles crerão, como eles entenderão, como eles ouvirão, se não houver quem pregue? Como? Nós temos uma responsabilidade, um chamado. Nós somos a resposta para este mundo, amém? Nós somos a resposta para esse mundo perdido, para esse mundo em caos, irmão. Nós somos a resposta, nós temos a cura. Está nas nossas mãos, está na nossa boca, está nos nossos lábios, está no nosso corpo. Expressar e falar do amor de Cristo. O Senhor enviou 70 a pregarem o Evangelho, ali em Lucas, no capítulo 10. E hoje, novamente, Ele envia hoje, novamente, outros 70, outros 100, outros 200, não sei. Mas qual é a sua resposta para a convocação de Jesus? Qual é a sua resposta, irmão? Qual é a sua resposta, irmão? Se a sua resposta é positiva, irmão, eu queria que você fizesse um gesto, você levantasse sua mão e dissesse ao Senhor, não é para mim não, você está dizendo para o Senhor, porque eu também estou levantando minha mão. E dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser a resposta do Senhor para a aflição desse mundo. Eu quero ser a mão do Senhor que toca este mundo. Eu quero ser a boca do Senhor que anuncia as tuas boas novas, Senhor. Eu quero, Senhor. Deus, então, Pai, ouve, Deus, a oração do teu povo aqui, Pai, que clama pela tua bondade, pelo teu suprimento, mas que também, Deus, se coloca, Pai, diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu sou o discípulo a quem o Senhor procura. Eu sou aquele que quer multiplicar, Deus, o teu favor sobre essa terra. Eu sou aquele que quer multiplicar a salvação do Senhor sobre essa terra. Eis-me aqui. Então ouve, Senhor. Ouve, Pai. Ouve os teus filhos aqui, Pai, que se dispõem em tuas mãos, Pai. Deus, Pai, toca a cada um deles, Pai. Toca, Pai, com a tua bondade, com a tua capacitação, com o teu chamado, Pai, para que isso arda no coração de cada um de nós, Pai. E aonde a gente plantar a planta dos nossos pés, aonde a gente pisar, Senhor, seja a terra do Senhor, Pai. Seja a terra já ganha, Pai. Seja a terra já conquistada pelo teu amor, pela tua presença, Pai. E aqueles que estão ao nosso redor, Deus, vão se render ao Senhor, Pai. Vão se render, porque nós somos a resposta para este mundo, Pai. Nós somos a resposta para este mundo, Pai. Usa-nos, Pai. Envia-nos, Pai.
Usa-nos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém?